E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes. Olha só, no vídeo de hoje eu vou explicar para você como criar um diagrama de tartaruga. Isso mesmo, diagrama de tartaruga é um dos melhores mapeamentos de processo para você manter de forma visual todas as informações que são importantes para que um processo realmente funcione e esteja visível para todo mundo que está envolvido naquela atividade. Então hoje você vai entender cada uma das necessidades e, claro, aprender a montar um mapa de processo no diagrama de tartaruga nesse vídeo. E se você gosta de conteúdos como esse, eu já peço para você seguir, compartilhar e não deixar de deixar o seu curtir aqui e se inscrever também. Toca na sineta que lá você consegue receber as notificações de quando a gente colocar vídeo novo aqui no nosso canal. Então vamos logo pro vídeo, que esse conteúdo tá show de bola, tá ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Então aqui estou com o meu modelinho aqui, alguns slides para a gente poder se orientar nesse workshop bacana para você entender aí como montar uma estrutura no diagrama de tartaruga e fazer esse mapeamento de processo. Então a gente tem aqui o famoso diagrama de tartaruga e vamos para o vídeo. Então beleza pessoal, ó, diagrama de tartaruga. O diagrama de tartaruga é uma ferramenta visual utilizada para representar e analisar processos de forma clara e objetiva. O ponto alto aqui é exatamente esse, você visuar em uma folha única, sendo até mesmo uma A4, ou claro, muito melhor uma A3, ou um desenho visual, ou até mesmo em um software, num sistema, da forma que for, abrindo numa planilha, enfim. Todas as informações que são importantes para que as pessoas entendam como aquele processo está organizado. E aí cada um dos pontos aqui vai ser visual, para que seja fácil de todo mundo se orientar quando tiver contato com o processo, tá ok? Então, esse é o ponto. De maneira fácil, objetiva e muito clara, a gente consegue visualizar. E a ideia é que ele vai facilitar a compreensão dos elementos críticos de um processo, auxiliando na identificação de oportunidades de melhoria e no atendimento aos requisitos das normas ISO. Esse ponto aqui vale a gente salientar uma questão. Na ISO, nós temos a ideia do conhecimento organizacional, da gestão desse conhecimento. Então imagina que alguém entra no seu departamento aí, em poucos dias seria interessante que ela soubesse quem são as pessoas ou os cargos que estão ali vinculados, quais são os indicadores ou até mesmo quais os documentos e informação documentada que ela pode vir a ter acesso quando está com dúvida de alguma informação, atividade ou até mesmo de algum tipo de controle. Todas essas informações e mais algumas outras ali, até mesmo as interações entre as áreas, vão estar praticamente desenhados nesse diagrama de tartaruga. Então aqui o ponto é que, de uma maneira geral, você vai atender vários requisitos normativos aí da ISO 9001 com o diagrama de tartaruga bem feitinho. Então isso aí é uma ferramenta que você vai aprender e todo gestor deveria ser obrigado a aprender aí a montar um mapa de processo no diagrama de tartaruga. Então vamos dar uma olhadinha. Então, primeiro ponto aqui, né? A estrutura do diagrama de tartaruga. O diagrama é composto por 6 elementos principais. E quando eu coloco esses 6 elementos principais aqui, não quer dizer que a gente não pode acrescentar mais alguns outros pontos, e eu vou te mostrar isso depois ali no finalzinho do vídeo. Mas aqui você tem que focar nessas 6 informações que são a base da estrutura da própria tartaruguinha que nós vamos modelar. Então, primeiro ponto, as entradas fornecidas por fornecedores, informações e serviços. Até mesmo quando a gente fala de fornecedores, a gente pode ligar fornecedores internos, que são as áreas que te pedem alguma coisa que vão ter interação com você. Então, exemplo, se você é um setor de gestão de pessoas, né, o nosso famoso RH, você solicita informações de outras áreas e essas outras áreas também vão pedir algum tipo de atividade que o seu departamento execute. Então, sei lá, contratação de um novo colaborador, ou desligamento, ou até mesmo algum tipo de informação para poder lidar ali com uma matriz de estrutura de cargos, polivalência, registro de treinamento, enfim. As outras áreas vão solicitar alguma coisa para você. Você vai fazer essa atividade no seu processo e depois vai fazer o quê?
a saída. Então, a saída vai ser exatamente o que você entrega para esse cliente interno ou esse cliente externo, com as informações e o serviço prestado. Então, uma analogia simples aqui. Você é o setor de RH e, sei lá, o setor de produção solicitou a contratação de 2 novos colaboradores. Essa solicitação de contratação é uma entrada. E aí você pode se questionar o seguinte: quais as informações, ou qual registro, ou qual controle, rastreabilidade, qual informação que essa pessoa me envia para solicitar essa atividade? É um e-mail? Um e-mail formalizando a solicitação de contratação de 2 colaboradores no cargo XYZ. Não, é uma abertura de um chamado dentro do software, né? Ele solicita registrando essa necessidade dentro de um sistema, como o IT-System ou outra ferramenta. Não, ele solicita aqui um checklist, um formulário para que ele leve, preenche, depois me traga essa folha e deixa na mesa. Então, essa forma de executar essa demanda, essa solicitação para o setor, é onde vai ter ali essas questões de entrada e saída. E, logicamente, quando você executa essa atividade, a contratação, enfim, esse é o processo de saída. Ficou claro? Conseguiu entender? Basicamente é isso. Logicamente, pense em todas as estruturas de entrada e saída aí do seu departamento, tá ok? Depois, com quem fazer? Aqui a gente consegue desenvolver funções, atividades, ou seja, ali os responsáveis por cada processo dentro das atividades que estão envolvendo aquela área. Então vamos supor que você tem aí um setor de RH, vamos usar o RH hoje como exemplo para essa estrutura de mapa de processo. Então às vezes você vai ter um analista, vai ter um auxiliar, vai ter um responsável pela parte de DP, vai ter ali a pessoa responsável por treinamento, outra pessoa responsável por estruturas de compliance. Vamos supor que você tem aí um setor de RH, um departamento aí complexo, com várias atividades e vários profissionais. Então esse com quem são esses profissionais, né, que vão fazer parte da equipe, que é com quem esse processo vai interagir e acontecer, tá ok? No 4, com o que fazer? Aqui a gente tem toda a base de infraestrutura e recursos. Nós temos computadores, material de escritório, temos equipamentos que utilizamos aqui nesse departamento de RH. Quais são esses equipamentos, infraestrutura, todo tipo de informação e controle dentro da base de infraestrutura e recursos? Esses são os pontos que você vai acabar cadastrando, entendeu? Depois, como fazer? Aqui o importante é a metodologia, informações e documentos. Nós temos um procedimento para contratação de novos colaboradores, temos um procedimento de avaliação e feedback, temos uma instrução de como fazer uma conciliação ali de cálculos contábeis. Temos, às vezes, um checklist de envio para documentação que a pessoa tem que trazer, tem que fornecer quando no ato de uma contratação. Então, todo tipo de método, informação, documentos, procedimentos, checklist, toda informação documentada, o conhecimento daquele setor vai estar em como fazer, que é justamente as informações que a pessoa possui para que ela faça as atividades daquela área, beleza? Tá ficando claro, tenho certeza que você já consegue entender o quanto aí você consegue aplicar essas mecânicas de mapeamento de processo com o nosso diagrama. Vamos para o 6. Como monitorar? Como em qualquer situação, em qualquer processo, seria interessante que todas as áreas tivessem os indicadores, monitoramento, avaliação, resultados da atividade ali daquela área. E aqui no mapeamento de processo tem um ponto especial onde isso é esperado que seja registrado, informado e identificado. Então, controles e indicadores vai ser uma parte fundamental para a gente saber como aquele setor apresenta os resultados e quais são eles. Então, no setor de RH, a gente pode ter absenteísmo, pode ter porcentagem de turnover, pode ser um controle de horas de treinamento, enfim, pode ter várias informações que são monitoradas e controladas nesse departamento, beleza? Clareou aí para você? Com toda certeza, acredito que sim. Então, vamos seguir para os próximos pontos, tá ok? E aí no desenvolvimento desse diagrama nós temos algumas informações aí para trocar com você. E nós temos ali o passo 1, definição do próprio processo. Então aqui a ideia é o seguinte, você identificar claramente o processo que será analisado, defina ali seu objetivo e escopo.
Então, se você tem um departamento cujo qual você é responsável, faz parte de um time, aí é a hora de você falar o seguinte: ó, nós vamos desenhar aqui o mapeamento de processo no diagrama de tartaruga do setor comercial, do setor de compras. Qual é o departamento? Qual é a clareza com que esse processo vai ser avaliada cada uma dessas informações que a gente passou logo anteriormente ali no último slide, tá ok? Então, exemplo, processo de inspeção de qualidade em produtos acabados. Então, a gente vai montar um mapeamento de processo exatamente dessa atividade. Então, quando a gente fala de inspeção de qualidade em produtos acabados, quais são as entradas? Quais são as saídas? Da onde que vêm esses produtos acabados? Para onde que eles vão, esses produtos acabados? Quais são os profissionais que nós temos nesse setor? Quais são os documentos, informação documentada que nós temos aqui nesse departamento para dizer quais são as inspeções que são feitas, quais são os controles, quais são os procedimentos, checklists, verificações, tudo isso aí. Como a gente monitora? Tem algum tipo de indicador? Qual é a infraestrutura necessária? Ó, aqui a gente tem equipamentos para avaliar ali quanto a uma parte de laboratório, nós temos computadores, nós temos um software que lançamos as inspeções, nós temos aqui um equipamento para bipar alguns lotes de produtos que estão sendo inspecionados, enfim, infraestrutura, recursos gerais que você vai controlar. Então pensa que em cada um desses pontos é exatamente isso, naqueles 6 controles ali que você vai colocar e deixar muito mais claro essas informações, tá ok? E para ficar mais claro, vamos dar uma olhadinha aqui no preenchimento de alguns elementos, conseguindo passar mais alguns exemplos para você. Então aqui já é um workshop para você já entender a aplicação e fazer, no caso, na prática, uma estrutura aí de mapeamento de processo no diagrama da tartaruguinha aí. Então vamos dar uma olhada aqui nas entradas. Então ali, ó, descreva os insumos necessários, exemplos, especificações técnicas, produtos semi-acabados, todas essas informações que vão vir para você. Depois, nós temos as saídas. Identifique os resultados esperados, exemplo, produto aprovado ou reprovado, quais são as informações que você vai passar para essa outra área, as atividades e quais são esses departamentos e setores. Com quem fazer? Aqui, liste as pessoas ou equipes envolvidas, exemplo, inspetor de qualidade ou outros profissionais desse departamento. Depois, com o que fazer? Relacione os recursos, equipamentos, exemplos, ferramentas de medição, checklist de inspeção. Então aqui você já tem boa parte ali do com o que fazer. Como fazer, né? Especifique os métodos e procedimentos, cada um deles aqui listados com número, código, qual é o documento que você pode consultar caso tenha dúvida ou até mesmo uma orientação de como devem ser feitas algumas atividades naquele setor, tá ok? Exemplo, procedimentos operacionais padrão, o nosso querido e amado POP, tá ok? E o como monitorar? Aí, determine os critérios de medição. Exemplo, né? Porcentagem de conformidade dos produtos. Então, se a gente está falando daquele setor específico, alguns exemplos que nós temos aqui para a criação desse diagrama de tartaruga desse departamento específico. Tenho total certeza que aí na área que você está, vai ter cada uma dessas informações específicas, mais claras, para você vincular. Então, nessa hora é interessante que você estude o departamento e faça esses registros, tá ok? E aí a modelagem do diagrama de tartaruga, o exemplo prático, imagine o processo de entrega de produtos. Segue a modelagem de um diagrama de tartaruga. As entradas: pedido do cliente, estoque disponível, saídas, produto entregue, nota fiscal emitida e as áreas para onde vão, logicamente, é importante. Com quem? Equipe de logística, motorista. Com o que? Veículo de transporte, um sistema ERP. Como fazer? Roteirização, conferências, checklists. E como monitorar? Taxa de entregas no prazo, porcentagem de erros nas entregas. Então nós temos alguns monitoramentos e indicadores desse setor aqui específico. Mais exemplo que isso, impossível. A gente colocou um monte de ideia aqui para facilitar a sua vida na hora de criar esse diagrama de tartaruga. E aí, lógico, uma dica é: utilize cores, ícones do diagrama para torná-lo mais visual e intuitivo. Isso aí também é bem bacana e eu vou mostrar para vocês como isso poderia ficar já já. Então,
Nas boas práticas, na implementação dessa estrutura, você pode envolver essas partes interessadas e certifique-se de que todas compreendam o seu papel no processo. Então você pode ter mais pessoas que trabalham ali naquele departamento no ato da criação desse diagrama. Isso com toda certeza vai ajudar bastante você aí na hora de criar esse documento. Atualize periodicamente, revise o diagrama sempre que houver mudanças no processo. No IT System, quando você registra um documento para uma determinada área, automaticamente aquele documento já é vinculado no mapa de processo dela. Então, esse auxílio dentro do software fica mais fácil para você manter essas informações atualizadas. Mas se você tem uma estrutura que você desenhou no Excel, ou até mesmo fez uma arte ali com o diagrama de tartaruga, é importante que quando cadastrado uma nova informação, um novo documento, um novo indicador, você também registre essa informação lá no mapa de processo. Dá um pouco mais de trabalho, mas é dessa forma que você vai manter esse documento atualizado, tá ok? E use ferramentas digitais, como software, o IT System eu falei, ou o Miro, que pode facilitar a criação e o próprio design dessa estrutura, para ficar bonito, visual e muito mais fácil para o pessoal ter um maior contato com isso aí. Afinal de contas, você simplesmente criar uma estrutura, desenhar lá uns negocinhos, colocar umas tabelas, coluna e deixar lá na parede, e isso não chama a atenção de ninguém. Então facilita muito se você montar uma estrutura e deixar isso muito mais claro, visual e de fácil acesso. Ou lógico, com software para a pessoa clicar lá, acessar e ficar muito mais simples para ela consultar e utilizar o documento no dia a dia, tá ok? E aí, para ficar mais fácil ainda, a gente desenhou aqui a estrutura do diagrama para você ter uma ideia da aplicação e da criação desse modelo visual. Então aqui a gente já dá uma ideia também do porquê que nós chamamos isso de diagrama de tartaruga. A ideia é que você vai ter ali o casco da tartaruga sendo o processo, que é a maior parte que ela tem ali visível dentro das atividades. Então o processo é o todo dessa área e cada uma das partes dela vai ser uma interação quanto às informações que a gente passou aqui a pouco. Então nós temos ali uma patinha que vai ser o como fazer, uma outra patinha que vai ser a infraestrutura, do que tem, depois onde monitorar e por aí vai quanto entradas e saídas, tá ok? Então para ficar mais fácil, vamos lá. Então, com o que fazer? A gente tem então infraestrutura e recursos, como eu falei. Com quem fazer? Funções e atividades, o pessoal que está envolvido. Depois, como monitorar, controles e indicadores diversos. O como fazer, nós temos os métodos, informações e documentos. E lógico, os fornecedores, informações e serviços são as entradas e clientes, informações e serviços são as saídas. Então nota que aqui também a gente tem um padrão, que a gente brinca aqui quando eu vou dar alguns treinamentos de mapeamento de processo, que é o como, como. Com, com o que fazer, com quem fazer, como monitorar e como executar, como fazer a atividade. Então, como é uma forma de você decorar a estrutura básica de um mapa de processo no diagrama de tartaruga. E claro, as informações para entrada, saída e as áreas que estão interligadas a esse processo. Ou inputs e outputs ali, como preferir do inglês, tá ok? E claro, o processo é toda a estrutura que ela faz dentro daquela área, beleza? Então, para ficar legal, a gente tem dois pontos aqui que geralmente não vão estar nos mapas de processo, mas que a gente acredita que faz total sentido que eles estejam informados e até mesmo cadastrados dentro do mapa, que são os riscos e oportunidades, atendendo aí requisitos normativos da própria ISO 9001 e também objetivos e metas da área. Então, se nós temos indicadores, nem todos os indicadores são objetivos estratégicos, Pode ser que a gente tenha indicadores de monitoramento, mas às vezes nós temos indicadores que são objetivos estratégicos da área, que nós temos ali um cuidado e um foco maior em atender alguns objetivos. Então, se você deixar claro quais são esses riscos operacionais, oportunidades do departamento e objetivos e metas, com toda certeza isso vai ajudar muito mais aí na estrutura visual desse mapa de processos, tá ok? E para ficar legal, a gente finaliza com uma conclusão. Então, o diagrama de tartaruga é uma ferramenta simples, mas poderosa para entender e melhorar o processo.
E aí nós temos aí, ó, quando bem implementado, ele contribui para o aumento da eficiência e da qualidade dentro da organização. Então a base, a ideia principal, concluindo tudo isso, esse é o objetivo de existir um mapeamento de processo e aí o diagrama de tartaruga ficar claro, montado, desenhado aí qual é o processo dentro dessa atividade, beleza? Gostou desse conteúdo? Eu tenho mais um ponto aqui que eu gostaria de falar para você. E claro, olha só, quando o ET Bilu chega na tela, a gente sabe que a gente vai falar de quem? Do It System. Então eu gostaria de mostrar para você como isso pode ser feito de maneira fácil dentro do nosso software. Lembrando que ele vai ter uma automação que vai fazer com que todas essas revisões, controles e registros fiquem muito mais simples dentro desse mapa de processo no próprio sistema, tá ok? Então, vou mostrar para você aqui rapidinho como isso funciona e, claro, com toda certeza, você vai curtir. Então, vamos lá. Então, com a tela do It System aqui, o software aberto para você visualizar, nós temos o módulo Mapa de Processo. E aqui, clicando em Mapa de Processo, nós podemos visualizar o próprio mapa e também o registro de planejamento de recursos. Então, quando eu clico aqui em Mapa de Processo, pensa o seguinte, ao cadastrar um novo mapa, ó, ele vai aparecer essas informações para você. Já colocando o seguinte, ó, e essas estruturas ele vai puxar automaticamente do que você cadastrou dentro do sistema. Então já é um ponto de atenção aí para você, ó. Se você colocou essas informações, clique em prosseguir. Eu posso vir aqui e colocar em prosseguir, e aí eu vou selecionar qual que é o meu processo, né, qual que é a minha área, tal, bonitinho, já puxou o gestor e tudo mais. E eu vou colocar aqui o processo fornecedor. Então, eu posso colocar as áreas, o comercial solicita para mim uma política de vendas, e aí em qual atividade que isso está relacionado. E eu passo essa informação para ele de volta com ali a política, as informações, ou qualquer tipo de entrada, saída com as informações e atividades. E claro, eu vou adicionando mais itens ou novos processos que eu cadastre aqui dentro. E cada um que eu colocar, ele vai aparecer no meu mapa de processo. Então, dessa forma, você vai fazer toda aquela estrutura de entrada e saída já dentro do sistema, de maneira muito mais fácil e simples. Então, assim que você cadastrar aqui e colocar em salvar, ele vai ficar exatamente assim, ó, com as informações que nós temos aqui e as informações que nós temos aqui. Então, nós temos aqui as saídas e nós temos aqui as entradas. Então, ó, aqui nesse mapa eu fiz o mapa da qualidade. Então, a área da qualidade tem alguns setores e áreas, processos fornecedores, com algumas informações e atividades. A mesma coisa na parte das saídas. E note que no nosso mapa de processo aqui dentro do It System, nós já temos os documentos, então métodos e critérios que estão cadastrados dentro do sistema. Então aqui esses documentos estão cadastrados lá no módulo de documentos normativos e ele aparece aqui para mim com esse departamento que é a área da qualidade. Então imagina o seguinte, documentos que você cadastrou e vinculou à área da qualidade vai aparecer aqui. Documentos que outras áreas cadastraram, mas que colocaram a sua área como uma área aplicável, vai aparecer aqui também. Então o grande exemplo que eu dou é o seguinte, na maioria das vezes um procedimento de compras criado pelo setor de suprimento, compras, não vai ser uma descrição das atividades que ele apenas executa, e sim como os outros setores vão abrir solicitação de compras ou qualquer outro tipo de atividade aí procedimentar nessa operação. Então é interessante que as outras áreas também tenham acesso a essa documentação, a essa informação. E aqui dentro do sistema, olha só que maravilha, você simplesmente clica e consegue visualizar. Aqui, ó, é uma ITO de uso de paquímetro. Eu consigo visualizar o equipamento, como eu uso ele, quais são as informações. Então, procedimento e qualquer tipo de informação, eu clico ali dentro e ele já abre para mim. Fluxogramas, procedimentos, checklists e tudo mais. A mesma coisa com indicadores. Um exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, um indicador de custo de peças. Clico aqui e consigo visualizar esse gráfico aqui cadastrado. Tenho lá o indicador com produtos com solicitação de garantia. Clico aqui e consigo visualizar
já dentro do sistema. Então lá no módulo de indicadores eu cadastrei e aqui eu consigo visualizar. A mesma coisa para riscos, oportunidades, objetivos e metas e também infraestrutura e toda a parte de ambiente, planejamento, pessoas e toda necessidade de recursos. Então aqui, como eu mostrei há pouco, ó, quando você vem em mapa de processo, você tem também o planejamento de recursos. E como vai cadastrar? Clica aqui em cadastrar novo e vai selecionar infraestrutura, vai cadastrar infraestruturas da área. Pessoas, as pessoas no planejamento ali daquela área. Ambiente do trabalho, a mesma coisa. E também o conhecimento organizacional daquele departamento. E quando você vier em mapa de processo, aí a mágica acontece. Eles vão aparecer aqui nesse quadrante. Então, dessa forma, você vai ter uma estrutura muito simples para utilizar nos mapas de processo no modelo diagrama de tartaruga dentro do IT System, beleza? E se você gostou desse conteúdo, né, meu amigo? Não poderia deixar de falar para você o seguinte: você que gostou desse conteúdo, dá uma força lá no Instagram, segue a conta da WIT Oficial e aqui o Instagram do cara da ISO, que sou eu, que crio conteúdos lá e algumas, vamos dizer assim, informalidades para falar sobre gestão de uma maneira mais descontraída. E se você gostou desse conteúdo mesmo, entra aqui no QR Code que a gente sempre disponibiliza cursos, materiais gratuitos para você aprofundar aí a sua estrutura de estudos e conhecimentos gerais, tá ok? Então, nesse vídeo, a gente falou sobre um diagrama de tartaruga, uma ferramenta importantíssima para você que é responsável por alguma área, um gestor. Então, aqui você teve um workshop completo. Então, mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado. Aqui é o Guedes, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau. Ah, e se você quiser, deixa um comentário, feedback aí. É sempre importante. Valeu, falou, fui!